Chegou no Brasil a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Chegou o Getter. Chegou a hora de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app. Boa noite, amigos de todo o Brasil, de todas as querências. E hoje é sexta-feira, sextou, 10 de fevereiro de 2023. E está começando o último Jornal da Noite desta semana, com as notícias que você só encontra no site jornaldacidadeonline.com.br. E eu te convido também a curtir, comentar e compartilhar nas tuas redes de amigos para que mais pessoas possam ter acesso às informações. E então, antes de começar, eu quero que você que está nos assistindo, né, pelo Rumble, se inscreva no canal. É muito importante a sua participação. E também pode nos ajudar a engajar a plataforma onde a censura ainda não chegou, né? E que estamos buscando monetizar. Faça o mesmo também no YouTube para chegarmos ao número incrível de 1 milhão de assinantes. Estamos quase lá. E eu começo hoje de um jeito diferente, tá? Com a correção de uma notícia que demos ontem em primeira mão. Eu vou colocar as imagens aqui rapidamente para vocês pelo meu próprio celular, tá? Aconteceu aí, né, um erro de informação. Ocorria bem no horário aqui do jornal, mas erramos apenas o local, pois, na verdade, ocorreu a manifestação pelos presos políticos na Praça da Matriz, em Porto Alegre, e não em Brasília, como a pessoa que enviou as imagens nos deu, né, essa informação. Foi um equívoco. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Eu acho que eu não vou encontrar aqui. Rapidinho, tá? Aconteceu uma manifestação bem legal, proposta aí pelos gaúchos. Prontinho, feita a correção. Seguimos adiante com a primeira notícia de hoje. Ao receber o conteúdo, aí eu mostrei aqui que disse que era ao vivo, né? Na Praça dos Três Poderes. A primeira informação, né, ela está correta ali, acerca das manifestações, só que a questão toda foi isso. Mas tudo certinho, feita a correção, bora! Ibanez entrega provas e aperta o cerco contra o governo Lula. Essa matéria, escrita pelo nosso comentarista do Jornal da Noite, o jornalista Eduardo Negrão, conta que o governador do Distrito Federal, afastado do cargo após os atos de 8 de janeiro, está conseguindo provar que não prevaricou naquele dia e que buscava, assim, garantir a segurança dos manifestantes e dos prédios dos Três Poderes. É o que consta em um documento da PF disponibilizado ao STF nesta quinta-feira passada agora. Ibanez fez e recebeu 36 ligações telefônicas entre a véspera da invasão e o domingo e solicitou apoio na segurança praticamente a todas as autoridades possíveis, desde o secretário executivo de Segurança Pública, Fernando Souza, até, vejam só, o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino. Boa noite, Marco Angeli, meu querido amigo. Será por isso aí que as imagens foram colocadas em sigilo pelo Palácio do Planalto? Tem caroço nesse angu? Bem-vindo. Pois é, boa noite, Karina. Um prazer estar aqui novamente com você e com essa audiência fantástica. Como eu combinei com você antes de comentar isso aí, eu queria te elogiar. Eu falei para você que eu ia te elogiar, né? Então, porque as pessoas acham que é simples e fácil fazer um programa todas as noites como você faz. E se você tem compromisso com a verdade, compromisso com a liberdade, compromisso de fazer uma coisa séria, como você tem, isso é óbvio, não é nada fácil, é complicado. Então, e fazer com essa alegria que você faz, com essa solta, livre, uma coisa inteligente, legal, bacana, e
o teu número de fãs só vai tender a aumentar com isso. Então, parabéns, eu acompanho, sou teu fã, tá? Obrigada pelas palavras, e eu só tenho a agradecer a toda a nossa audiência maravilhosa e, claro, a equipe do JCO por confiar a mim essa missão. Estamos juntos. Obrigada. Estamos juntos, com certeza, com certeza. O que está parecendo muito esquisito é que, a princípio, toda essa coisa do 8 de dezembro, que foi armado, aquela coisa do quebra-quebra e tudo, foi armado evidentemente, para inibir as manifestações que já tinham 70 dias, 80, aquilo estava virando uma coisa que deixando todo mundo desconfortável. Ninguém nunca tinha visto um movimento daquele tamanho. E, quando houve o 8 de dezembro, finalmente, imediatamente se partiu, o país inteiro, todo mundo queria uma investigação. E agora, estranhamente, ninguém sabe exatamente por quê, porque nós vivemos num mar de desinformação, né? Ninguém sabe exatamente por quê. O governo do Lula, o governo do Lula e Lula é a mesma coisa, né? Ele interfere em tudo, ele mete o bico na economia, em tudo que é possível. O governo recua e não quer mais investigação alguma sobre o que aconteceu. Então, será porque está tendo reação do Ibanez, por exemplo, o governador que está tentando provar que, evidentemente, ele tomou as medidas necessárias quando soube o que ia acontecer, porque aquilo, qualquer um sabia que era um barril de pólvora, né, Karina? Prestes a explodir, né? Com certeza. Com certeza, meu querido. A coisa já estava desenhada, porque nesses manifestos a gente sabe que existem grupos postos aí para fazer a movimentação violenta. Isso já não é novidade. Sei, que vem desde os black blocs. Exatamente. A ideia de ir para a Esplanada, como eu estive em Brasília no período, jamais foi para fazer invasões nesse sentido, e sim ficar na linha onde era permitido pela Polícia do Distrito Federal. Afinal de contas, as ruas são nossas. E aí começou um terrorismo de que os jornalistas que lá estavam seriam os responsáveis por isso, e pelo contrário, nós não fomos os responsáveis, e sim o grupo que estava colocando uns contra os outros. Eles foram tidos como heróis, foram os propulsores dessa invasão e estão soltos, e ninguém sabe deles. Enquanto Exatamente. isso, um grupo de pessoas está presa. Esse mistério a respeito de quem foi que convocou de sopetão, rapidamente, e quem conseguiu movimentar essas pessoas, não tem responsáveis por isso até hoje, responsabilizados claramente por isso. Quem foi, afinal de contas, que armou esse imbróglio todo em Brasília? Quem foi que armou esse gatilho para que se tomasse uma decisão, que foi o pretexto para que Alexandre de Moraes tomasse uma decisão, para que eles tomassem uma decisão para amedrontar daí para frente o povo brasileiro, para que não fosse mais às ruas. Assim como foi a estratégia dos black blocs, promovendo violência, quebra de patrimônio público. Exatamente a mesma coisa, né? Agora, com a prisão, aquela prisão surrealista dos manifestantes em horas, né? Pessoas que não têm culpa alguma, de coisa alguma, não podem ser responsabilizadas por nada. O povo tem o direito de se manifestar, de estar nas ruas, né? Afinal de contas, isso é uma coisa óbvia. O que eu estou dizendo aqui é uma coisa simplista, né? Então, quem foi? Essa é a pergunta. Quem foi, na realidade, que deu um impulso inicial para isso? Na metade da semana anterior, porque foi rapidíssimo, né, Karina? É verdade, meu querido, é verdade. Olha, esperamos aí que a CPI ela venha com o intuito realmente de trazer a verdade, né? Em nome da justiça, porque não está fácil receber ligações de parentes de presos todos os dias pedindo socorro a nós. A gente está envolvido nisso no sentido de ajudá-los. Mas, conseguindo aqui o nosso baile, né?
justiça. Ora, aí a justiça, né? Fica difícil acreditar quando temos a notícia de que Sérgio Cabral foi liberado de sua prisão domiciliar. Um bandido que afetou vidas através da corrupção, enquanto inocentes presos continuam trancafiados. A decisão foi do TRF, né, aí o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por 4-3. A partir da próxima segunda-feira, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, circulará livremente pelo Rio de Janeiro, sob medidas cautelares, como a entrega do passaporte, o uso de uma tornozeleira eletrônica e apresentando-se uma vez por mês às autoridades. Ele responde a 24 processos e já foi condenado em vários deles, acumulando pena de 436 anos. Meu querido amigo Marco, agora ele pode tomar aquele cafezinho com o amigo Janjo? Pois é, isso é uma coisa surrealista, né? Sérgio Cabral é um ícone da corrupção brasileira, né? É um ícone da corrupção brasileira. 425 anos de prisão, se eu não me engano, as penas dele somam, né? Nesses 20 e poucos, 26 processos que ele responde. E, se eu não me engano, uma coisa assim, da cultura inútil, Sérgio Cabral, se eu não me engano, foi o cara que foi, quando foi preso, ele deu um show dentro de uma ambulância, não foi isso? Foi ele ou foi? Foi ele mesmo, né? Que deu um show, estrebuchou, gritou, queria... sabe? Então, incrível, né? Incrível. Incrível os caras passarem 4 anos acusando o Bolsonaro de relacionamento com milicianos, essas coisas, né? No Rio de Janeiro, especialmente. E uma figura, um personagem como Sérgio Cabral, notoriamente um corrupto, que vive de corrupção e condenado, etc. 425 anos de prisão não são 6 meses de prisão, né? Não é uma coisa desprezível. E agora o cara sai. E ridículo essa coisa de tornozeleira, medidas cautelares, etc., porque a gente sabe que isso, nada disso vai ser cumprido. Mais do que cafezinho, ele vai tomar uísque com o Janjo, o Dilma, né? Mais do que isso, como outros, né? Que a gente está vendo ressuscitar das cinzas, aí, como a Fênix, né? É verdade, Marco. E o show da ambulância aí, quem fez, na verdade, foi o Garotinho, né? Aí tu para e pensa, hoje eu fiz uma live rápida no Instagram, falando, assim, de quando a gente não tem uma consciência dessas coisas, o quanto a gente era feliz e não sabia, porque quando a gente acorda e desperta o poder da análise e de sentir as situações, quando eu olho uma notícia dessa, acerca do Cabral, de toda essa catrefada, e me deparo com presos políticos e familiares ligando, a gente está de novo aí na luta com os advogados para voltarem a Brasília, né? A CPI tem que sair rapidamente para poder liberar essas pessoas que não são terroristas. E não se tem prova nenhuma de que estavam dentro dos 3 poderes. Então, o vandalismo não é terrorismo, é uma coisa diferente da outra. Eu sinto saudade da época em que eu era totalmente adormecida, porque eu era feliz. Hoje a felicidade nos é cara, porque o despertar ele é tão grande, o poder de enxergar através dessa cortina nos coloca na prova de ter que ir em frente nessa missão e levar a consciência. Só que a gente acaba não tendo mais paz, porque enquanto a gente está falando aqui, né, Marco, com a nossa audiência maravilhosa, passando essa matéria tenebrosa, a realidade do nosso país, existem mais de 900 presos políticos e seus familiares e amigos desesperados. E aí tu para e pensa, onde é que nós vamos parar? E mais esquisito de tudo, mais esquisito não, a palavra é estranho disso tudo, é que já não se fala tanto nesse assunto, né? Você nota, né, Karine? Na imprensa, a grande... Não se fala mais porque já não é mais interessante para
para eles tocarem nesse assunto. E eu sou capaz de apostar, que quando o objetivo tiver sido cumprido, que é aterrorizar o povo para que não saia mais às ruas, essas pessoas, aí acaba essa situação. E então eu espero. Eu quero parabenizar aquele grupo de gaúchos, né, no qual nós apontamos no início do programa, que voltaram às ruas, um número pequeno, mas muito guerreiro, muito corajoso. E eu penso e idealizo. O meu problema, Marco, e audiência maravilhosa, que eu sou muito idealista, sabe? Eu acredito que nós vamos despertar ainda e vamos lotar mais de 1 milhão de pessoas pela justiça, porque esse fato dos 942 presos políticos, só gaúchos nós temos 105 presos, afeta a todos nós. A gente acha que não, é só o cara lá, coitado da família passando fome, porque o cara que fazia... Claro que afeta. Que provia o alimento, né, Marco? Então, isso fere a todos nós. Se a gente for parar para pensar, quando desperta essa consciência, nós somos atingidos, porque amanhã pode ser eu, pode ser tu. Claro, porque afeta a todos nós, porque está tirando o direito fundamental do cidadão, um dos poucos direitos que o cidadão ainda tem. Porque o cidadão brasileiro não conta com mais ninguém. Contava com Congresso, com deputados, senadores, não conta mais, né? Não pode contar mais. Se apegou a pedir para os militares, já não pode mais contar. O povo brasileiro está isolado e completamente sem possibilidade de fazer coisa alguma, a não ser expressar a sua indignação. E essa tentativa, essas pessoas presas estão lá para mostrar para as pessoas que nem expressar a nossa indignação, a indignação do povo, vai ser possível. É isso. E eu quero fazer uma enquete aí. Eu quero perguntar para a nossa audiência, Marco, se o crime compensa. Falando bem sério. Não sejam sonhadores. Vamos para a realidade. Essas notícias diárias que nós estamos dando desde 2019, quando o Bolsonaro adentrou o poder e o STF e os ministros, né, enfim, fizeram a soltura de Lula, etc, e seus pares. Será que compensa, gente? Comentem para que nós coloquemos na tela a opinião de vocês, porque aqui a voz é de vocês também. Nós somos meros mensageiros, mas quem faz acontecer são vocês. Posso complementar a pergunta da tua enquete? Quando vocês responderem a enquete, pensem em Mercadante de volta, José Genuíno de volta, Rui Falcão de volta, Gleisi Hoffmann de volta, e esse personagem ilustre que nós citamos agora, que foi Sérgio Cabral, condenado a 425 anos, voltando, assumindo o poder, e vai viver, é claro, na base da lagosta e do uísque com o Dilma. Então, pense na hora de responder a enquete da Karina. Isso aí. E por falar no Janjo, né, olha só, político derrotado, suspeito número 1 de esquema de rachadinha, terá cargo-chave no governo Lula. Estamos falando do deputado estadual do Rio de Janeiro, André Ceciliano, novo secretário de articulação política do Planalto, do Palácio do Planalto. Ele que já comandou a Assembleia Legislativa do Rio mais de uma vez, aparecia no topo da lista de suspeitos como beneficiário de quase 50 milhões de reais em um esquema de rachadinha. E foi chamado de rei da rachadinha. Ué, mas o PT não ficou 4 anos acusando o Flávio Bolsonaro de rachadinha? Como é que pode? Né? Como é que pode, Marco? Pois é incrível isso aí. O rei... existe aí... O PT designou o Flávio Bolsonaro, jogou todos os canhões para cima do Flávio Bolsonaro. Naquela época, o Flávio Bolsonaro, se eu não me engano, foi acusado de desviar 6 milhões. Acusação que ele parece que respondeu e já se livrou, não existe mais nada contra ele. E esse cara, o Ceciliano, que ficou 4 anos na Alerj, se eu não me engano, né? Ele era, na realidade... virou até um fantasma, tá, do governo Bolsonaro, né? Porque ele era, parece que, o cerne dessa questão das rachadinhas.
o rei mesmo, o cara que comandava tudo lá. E o PT é bacana, porque eles conseguem inverter as narrativas, né? Eles fazem uma narrativa, depois viram ao contrário, e agora o PT, o Lula, esse desgoverno aí, contrata esse cara. Antes acusavam o governo Bolsonaro das rachadinhas, agora contrata o cara que é o rei das rachadinhas. Quer dizer, é uma coisa completamente, parece um circo isso aqui, né, Karina? Nós vivemos um circo, porque não é possível. É um pesadelo. Um palhaço palhaço é tipo aquele It, né, que comia as criancinhas, porque, pô, o palhaço do circo, né? É verdade, parece um pesadelo, Jesus amado. Pois é, Olha, a gente se pergunta, aonde, Karina, isso vai terminar? Porque é uma pisada em cima da outra. O cara contrata um cara entra para o governo com 400 e vem voltando para o caso imoral do Sérgio Cabral. O cara condenado, entra no governo como uma celebridade. Flávio Dino, um outro aí que está sendo processado, o ministro, se não me engano, ministro da Justiça. Então, essa escalada de surrealismo, aonde vai terminar? Nós estamos no início do primeiro ano do resto desse governo. Faltam 3 anos e 11 meses, pô. 3 anos e 10 meses. Numa projeção, isso vai virar um absurdo, uma vergonha para o mundo, né? Já é um absurdo, né? Já é. Já é. Olha só, autoridades prendem religioso por orar em frente a uma clínica de aborto. O jovem padre católico Shangal estava perto de um centro que faz abortos no Reino Unido com uma placa nas mãos que dizia: orando pela liberdade de expressão. O religioso foi conduzido à delegacia onde foi informado que seria preso. Ele disse: eu rezo onde quer que eu vá, dentro da minha cabeça, pelas pessoas ao meu redor. Como pode ser um crime para um padre rezar? Eu costumo rezar em minha cabeça perto do centro de aborto, mas quando confrontado pelas autoridades, eu estava rezando pela liberdade de expressão, que está sob forte pressão em nosso país hoje, explicou o padre. O Reino Unido dispõe de uma lei chamada crime de pensamento. Quem estiver em silêncio perto de clínica de aborto e não explicar o motivo, acaba preso. Depois dessa, o que dizer, meu amigo Marco? Eu só tenho uma dúvida. O Lula foi para os Estados Unidos ou para o Reino Unido? Porque isso parece ideia do Lula, né? Ele está nos Essa Estados ideia Unidos. o crime do pensamento, parece que ele esteve no Reino Unido e deve ter influenciado alguém para fazer essa lei. Porque é uma coisa tão estúpida, absurda. Né? Um crime pela pessoa pensar. Quer dizer, a gente chega à conclusão que não é só o Brasil que está atolado nessa loucura, né, globalista, mas o mundo inteiro. Só que isso é uma coisa que, sim... E o que mais choca é essa luta dessas pessoas no mundo inteiro, um movimento mundial pró-aborto, né, Karina? Isso é o que mais choca. É que o conceito de fundo, o conceito básico disso tudo, que é o aborto. A gente tem casos trágicos aí de pessoas, mulheres que defenderam o aborto na rua e que morreram fazendo aborto. Né? A gente soube disso agora há pouco tempo atrás. Quer dizer, é trágica uma parte da humanidade se dedicar a um crime como um aborto como esse, de acabar com a vida, né? Isso que é trágico, né? Não seja... É terrível isso. E usar para fins políticos, né? Uma ferramenta política, a vida humana, né? E pior, a vida de uma criança que vai nascer ainda. Quer dizer, pô, isso é uma coisa detestável, no mínimo, né? É uma coisa que o cara fica... Quando lê uma coisa dessa, assim, por exemplo, né, o padre ali e tal, será que as pessoas não entenderam ainda o mundo? Que a guerra é do comunismo contra o cristianismo? Eles querem destruir o pilar da liberdade. Os valores.
essa patrulha do pensamento lá na Inglaterra, ela remete que nós estamos caminhando para. Daqui a pouco, se eu estiver parada na Praça dos Três Poderes, eu vou poder ser presa porque eles vão pensar na cabeça deles que eu estou estrategiando algum ato terrorista. Eu já fui impedida de caminhar nos redores da Praça dos Três Poderes no dia 22 de junho de 2021. Perdão, 22 do ano passado, quando eu estive tomando café com o Bolsonaro, por estar usando a camiseta com o símbolo do Brasil. Pois é, rapidamente acionei os deputados e o conselho que eu recebi é: não fale sobre isso. Você estará prejudicando o GSI. É óbvio que eu falei sobre isso. Dane-se. Claro. Entendeu? Bem nessas palavras. Por quê? Porque é um fato. Agora, deputados da base me orientaram a não falar sobre. Isso me deixou bem estarrecida, porque é uma normatização da aceitação do absurdo. E eu sou uma pessoa que não aceito absurdos. Ah, mas daí tu vai pagar com a tua liberdade, tu vai ser morta, presa, esculhambada. Cara, se eu não terminar essa encarnação com honra, então não tem por que eu estar aqui. Eu penso assim. As pessoas que eu disse do início que eu estava elogiando a Karina, agora vocês sabem por quê. A coragem, Karina, é uma coisa que, no teu caso, especialmente, que você... E não é fácil ter coragem. As pessoas sabem disso, acho que todos os que estão nos assistindo, essa audiência fantástica, porque né, todo mundo que está aqui tem um interesse comum, então, estamos todos juntos, mas ter coragem hoje precisa ser dobrada, né, Karina? Só complementando isso, eu nunca vi como testemunha do regime militar, e quem sofreu a censura do regime militar, que havia, assim, etc., não é nada parecido com o absurdo que está acontecendo agora. Incrível. E instituído por quem sofreu, a esquerda, que sofreu aquela censura naquela época. Instituído por eles. Né? Não existia isso, essa coisa absurda, essa coisa da camisa que você falou, não era isso. Sabe? A coisa era exercida com um mínimo de seriedade. Quem viveu essa época sabe. Um mínimo. Toda censura é atroz, toda censura é condenável. Mas o que está acontecendo hoje, além de ser condenável, é uma coisa surrealista. Né? É inacreditável, mas precisa enfrentar. E olha só, Marco, e a audiência maravilhosa. O STF derruba a lei estadual que proibia o uso da linguagem neutra em escolas. Meu Deus, essa sexta-feira tá sexta-feira... Oh! Meu chapéu, como diz aqui. A decisão sai nesta quinta-feira, quando a maioria do STF votou com o relator, o ministro Luiz Edson Fachin, para derrubar uma lei do estado de Rondônia que proibia o ensino com linguagem neutra em escolas públicas e particulares do estado. A linguagem neutra foi amplamente contestada no governo de Jair Bolsonaro, mas no terceiro mandato do ex-presidiário Lula tem sido abertamente defendida, com ministros de Estado, inclusive, usando o dialeto LGBTQIY mais X menos em seus discursos de posse, né? O TODES. E aí, Marco, meu querido? TODES ficarão felizes nas salas de aula, assassinando a língua culta e prejudicando os disléxicos? Todas essas notícias separadas, todas elas separadas, parecem que fazem parte de atitudes aleatórias, mas não é. É parte de um enorme plano global, que é o que você falou. Todas são importantes, essa coisa da linguagem neutra, a coisa da cultura, né? Todas juntas são... Eu me expressei mal, todes, né? Eu não posso falar.
O Tobit. Os brasileiros entenderão. Todos. Elas fazem parte de um plano global para assassinar os valores cristãos. Assassinar todos os valores. Né? As pequenas atitudes que parece que a gente dá risada, a gente vê esse negócio que a gente parece dar risada, mas elas juntas formam aquilo que a esquerda vem construindo nesse país há 50 anos, vem aparelhando escolas, vem aparelhando universidades, vem aparelhando órgãos públicos, tudo isso. Né? Então, é triste. Loucura. É uma loucura. Parece um filme de terror. Todos separados. Imagina, eles falam em inclusão, mas essa loucura de linguagem neutra, ela prejudica principalmente os disléxicos, né? Que não vão conseguir acompanhar o ensino com essa palhaçada. Não, e os que têm mais de 2 neurônios também não vão conseguir acompanhar, né? Uma mudança de linguagem, Karina, você sabe que é uma coisa complicadíssima. Leva anos para ser assimilado pela população, anos para ser instituído. Não é assim que o cara fala, não, vamos falar todos e brasileiros agora. Não é por aí. E os caras acham que é isso, porque eles são incompetentes em tudo que fazem, né? Não tem planejamento em coisa alguma, né? Então, sabe? Claro que não. Isso é só o fato. A pessoa pergunta, mas o que significa isso? Por que existe isso? De onde é que tiraram? Isso não é para igualdade de gênero, aquela palhaçada. Isso aí é para destruir o que é culto, o que devemos conservar, o que é o tradicional, porque essa gente burra tem que estudar o português. Eles não estudam, eles querem fazer uma coisa para fazer a verdadeira destruição de uma guerra cultural. Essa é a revolução da coisa. Assim como os artistas plásticos de esquerda, notoriamente, eles não estudam para pintar. Os músicos não estudam para fazer música. Os escritores não... Agora, pior ainda, porque você já imaginou uma balbúrdia que vai ser um cara ser escritor com uma língua completamente alterada, né? Quer dizer, sabe? O problema é esse mesmo, é a falta de querer... a lei de Gerson. O importante é levar vantagem em tudo da maneira mais fácil possível. Com a bunda na cadeira, né, Karina? Claro, e para comprovar que nada disso é democrático. Porque é democracia. Platão diz que a democracia é a porta para a ditadura, né? Platão é perfeito. Eu sou platonista nesse ponto, então concordo completamente. Aí a democracia vem na boca dessa gente e saiu da Gazeta do Povo. Olha só, uma enquete, 92% são contrários ao uso de linguagem neutra em instituições públicas. 92% das pessoas envolvidas, né? Isso foi feito nos dias 30 de julho a 4 de agosto de 2021, uma pesquisa que saiu aí nas mídias, né? Enfim, comprovando que 5.180 leitores, confirmavam aí a pergunta, né, de que não são favoráveis a esse tipo de introdução absurda contra a linguagem culta portuguesa, que já tem ali o masculino que eles implicam como o que abrange os gêneros, o sexo masculino e feminino, né? Por exemplo, presidente, senhores, aí fica aquela coisinha, bom dia a todos e a todas. Isso é uma redundância, é uma coisa que não tem por que ficar distinguindo, porque a gente abrange isso, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aí começa aquela palhaçada de querer incluir, e aí começaram com essa ideia de linguagem neutra e botar o E, porque eles querem copiar línguas como a alemã, por exemplo, que tem o neutro, né? Só que nós aqui vai ser um problema, conforme essas pessoas que se dizem tão do social, eles não estão pensando nas pessoas com deficiência de aprendizado. Então, esse é o tipo do socialista no poder, é justamente pura exclusão. E olha só, Maro, falando nesse assunto, até eu indico aí a doutora Cíntia Chagas, a professora de português no Instagram, ela explica maravilhosamente
como é que funciona, né, esse processo da linguagem, tanto culta como essa embronha da linguagem neutra. Marco, meu querido, as pessoas estão perguntando aqui no meu zap se tu és artista plástico por causa dessa linda obra atrás de ti. Opa, 1 minuto para nossos comerciais. Sim. Pode falar das redes sociais também. Sim, eu sou artista plástico e aqui é meu ateliê onde estou gravando, e essa pintura acabei de terminar ontem, por acaso. Eu trabalho com retratos, obras sacras, que é uma coisa extremamente gratificante. Linda. E estou no Instagram, Twitter, o meu Instagram está aí na tela, e trabalho sempre sob encomenda. Quem quiser, entre em contato comigo. Eu estou sempre divulgando e tal. Que imagem linda! Essa imagem acalmou meu coração, porque hoje foi um dia de muitas bombas no nosso meio político. Eu escolhi essa imagem, Karina. Ela se chama A Luz do Mundo. É o cara que veio trazer a luz do mundo. Eu acho que, mais do que nunca, é o que eu, como artista plástico, estou tentando passar isso para as pessoas. O que nós precisamos é de luz, paz e serenidade nessa escuridão que está crescendo cada vez mais, que está tentando se implantar, né? Maravilha, um talento maravilhoso, divino, né, Marco? Parabéns. Fica a dica aí para os nossos amigos da audiência, né, apoiarem o trabalho do artista, nosso querido amigo. Marco, olha só. Vamos continuar o nosso baile aqui na nossa noite de sexta-feira, né? Para fechar. Opa, nós estamos já no fim. Pô, passou voando, mas a gente vai dar uma esticadinha, né? Não, vamos... porque essa vez passou mais rápido, se é que isso é possível, do que sexta-feira passada, né, Karina? É que são assuntos tão fortes, né, que a gente acaba nem vendo o horário passar. Com certeza. Precisava aumentar, como estava sendo ventilado aí, de aumentar um pouquinho, precisa ver o que é... Quem manda, na verdade, são as pessoas que estão assistindo. Então, elas que mandam. E que dizem, olha, vocês precisam ter 3 horas de programa. Né? Eu até quero perguntar para a nossa audiência se eles aceitam e apoiam que nós entremos a partir de março, às 21h15 até às 22h. Vocês podem comentar para a nossa equipe e poder avaliar, fazer o termômetro, né, para a gente poder organizar aí os próximos meses. Meu querido Marco, para fechar a tua participação aqui na noite de hoje, dessa sexta-feira, mega calor de rachar o guarda. Eu tô aqui com o meu leque improvisado. Gente. É da NASA, né? O teu leque é da NASA, né? Tecnologia... É um leque especial. É aquela coisa assim, né? Gente, eu tô suando de verdade, assim, é coisa louca, parada. Olha só, nós vamos conferir um vídeo aqui. Prestem atenção. Dificuldade na formação de jovens talentos. Como é que o Ministério está pensando em relação a isso? Não, o grande responsável por esse planejamento é o COB, o Comitê Olímpico e as confederações, enfim, tem toda uma participação nisso. Acho que o que o Ministério pode contribuir é buscar fortalecer todas as instituições que fazem esporte e juntar, né, buscar juntar, a gente está buscando construir essa conversa com um planejamento conjunto e estabelecer conjuntamente uma visão do que é o esporte no país, que inclui o esporte de rendimento, mas não só o esporte de rendimento, mas também o esporte de rendimento. Mas, enfim, é inegável, né, o avanço do esporte nos últimos anos, em todas as modalidades, especialmente com o projeto da Olimpíada no Rio, trouxe, né, uma organização e uma estruturação para todas as modalidades, e que até hoje, né, depois do Rio, a Olimpíada do Japão, de Tóquio, também com bons resultados. Então eu acho que é uma questão de avançar mais ainda, porque nunca está o suficiente, mas o esporte no Brasil está num ótimo patamar e a gente tem que lutar para também que se mantenha aí. Ela parece ser parente do Barroso.
Porque ela está falando quase juridiquês, né, Karina? Incompreensível. Eu tenho problema às vezes, sabe? Eu vou dizer para vocês que eu tenho às vezes uma falha aqui cognitiva, né? De tanto que eu ouvindo. Falha cognitiva. Eu tenho direto isso. Eu posso dizer para vocês, hoje de manhã, inclusive no meu trabalho, eu tive algo assim do tipo, mas essa aí me superou. É a ministra do esporte, Ana Moser. Parece aí cada segundo de um mês. Ela deve ir para o STF, porque a linguagem que ela fala é perfeita. São os discursos do Barroso, do Lewandowski, que a gente, por mais que tente, não consegue entender o nexo, o caminho, o foco e o que ele quer dizer. Né? No fim, ele só diz, data vênia está condenado. É só, né? A gente não entende nada. Eu não posso ver porque eu faço dessas. Mas assim, aí o meu tico-teco bate às vezes não bate, entende? Mas assim, quando a gente vai dar uma entrevista, tem que respirar fundo e saber o que está fazendo. Pô, eu fui para o Senado lá, Marco, eu fui falar na Comissão de Transparência da Propaganda Eleitoral dia 30 de novembro no Senado. Entrei lá toda louca, pintada de indígena maravilhosamente, adoro, de tênis, calça de ginástica. Você tem o tipo físico de indígena, perfeito, olha. E aí, na hora, eu pensei, gente, eu vou falar aqui. Organizei os tópicos e fiz uma oração. Eu disse que fale precisa ser dito. E que eu arque com essas consequências, né? Então, assim, eu tenho um probleminha que nem ela, se a gente dá umas noiadas, mas a gente tem que estar preparado. É o mínimo para o papel de uma ministra, né? Só faltou ela tocar manhocas, tocar o vento, dizer que não irá estabelecer uma meta, mas que vai dobrá-la mesmo assim. Né, Marco? Outras coisas. Pois é, existem figuras brilhantes que saem do esporte para a política e saem do esporte para a cultura. Eu posso falar uma aqui, que é a Ana Paula Henkel. E existem figuras lamentáveis, como essa figura da Moser, né? Porque, não é possível. Além disso, ela faz a apologia dessa linguagem neutra, né? Parece que ela fez a apologia... Clube, né? Hã? É do clube, né? Faz parte da galera. Que loucura, Marco. Mas para encerrar hoje, para a gente dar uma risadinha, eu posso rir, porque eu também cometo isso, mas jamais cometeria isso diante de uma entrevista e num cargo de tamanha importância nesse país. Parece que não levam a sério. Marco, meu querido, obrigada pela tua participação na noite dessa sexta-feira, aqui, dia 10, né? Uma sexta-feira mega quente no Brasil, com certeza. Qual é a tua consideração final aí para a nossa audiência? Assinem, prestigiem, divulguem o Jornal da Cidade para os amigos, especialmente o Rumble, que precisa ser incentivado. E, como disse a Karina, em breve, o YouTube com 1 milhão de assinantes e, em breve, com mais de 1 milhão de assinantes. É muito importante que nós, que temos a consciência de estarmos juntos, termos a consciência de que, mais do que nunca, é necessário estar juntos e apoiar a única imprensa livre. Não estou dizendo que o Jornal da Cidade seja a única, mas apoiar toda a imprensa livre que tenta ainda trazer luz para esse país. Pobre país que precisa tanto de luz, né, Karina? Então é isso, boa noite a todos. Obrigado a todos, obrigado a você, Karina. Obrigada. Né? E obrigado a todos que nos assistem, que são vocês que fazem tudo isso. E é muito importante. Obrigada, Marco, meu querido. Fica com Deus. Vamos para aquele tiro rápido. Hora do cafezinho. Confira essas e outras notícias no jornaldasidadeonline.com.br. A capacidade de indignação virou peça de controle social, político e judicial. Olha só como eu terminei a frase, judicial. Americanas arquitetou uma fraude colossal perpetrada por uma quadrilha, diz experiente banqueiro. Globo vê a última tentativa de recuperar a audiência e virar um enorme fracasso. A Globo está caindo. Meu Deus do céu. Jornalista da TV JCO, que... Olha aí, ó. Aê, somebody love aí, ó.
faz uma análise impactante e questiona o que Lula tenta esconder com sigilo de atos de 8 de janeiro. Por favor, confiram essa matéria com essa moça aqui, e seu eterno... Ele é apaixonado por ela, mas ele não confessa. Meus amigos queridos, essas e outras notícias vocês conferem no site do Jornal da Cidade Online.com.br e também acessível em nossas plataformas digitais, pelo Getter, Facebook, e Twitter e Instagram. Não esqueçam, sou Karina Belomé e fico por aqui. Desejo a vocês uma ótima vivência em família, amigos nesse final de semana maravilhoso que está por vir. Vamos orar pelo Brasil, pelos nossos presos políticos. Não esqueçam, segunda-feira às 21h30 eu te espero aqui no JCO e não esquece, tá? Não esquece de mim. Um grande abraço. E olha só, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Não esqueçamos disso. Tchau, tchau.